Irmão em Jesus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de eu estar aqui mais uma vez, tá? Para darmos sequência ao nosso estudo, do Livro dos Médiuns, que nós interrompemos lá na Casa Verde. Que eu fiquei de fazer cada semana, fazer um vídeo dando sequência aos nossos estudos. Nós paramos no capítulo 9, dos lugares assombrados, certo? Do Livro dos Médiuns. Uma quarta-feira nós fazemos o Livro dos Espíritos, outra quarta-feira o Livro dos Médiuns. Como na outra semana nós fizemos o Livro dos Espíritos, agora nós vamos dar sequência no Livro dos Médiuns. E o capítulo 9, ele diz para nós vamos fazer um estudo sobre os lugares assombrados. Aquelas lugares que ficam aquela casa antiga, e diz aquela casa é assombrada, determinada coisa, como que isso acontece. Então no item 132, Kardec, ele comenta: as manifestações espontâneas que em todos os tempos são produzidas é a persistência de lugares, de alguns espíritos, em darem mostra ostensiva de sua presença em certas localidades. Constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. A resposta que se segue foram dadas à pergunta feita sobre este assunto. Primeira pergunta que Kardec faz: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Olha só. Então Kardec pergunta aos espíritos: ele apega somente às pessoas ou apegam às coisas materiais também? A resposta depende da elevação de cada um deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Tá vendo? Fica ali tomando conta, protegendo aquele bem, ali aquele bem material. Às vezes ele conseguiu uma determinada fortuna e guardou essa fortuna em casa, num cofre escondido. Ele fica ali preso ali na frente daquele cofre, tentando proteger aquilo ali. Então isso mostra que eles também se apegam às coisas materiais. Questão número 2. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Nós falamos na aula passada, no Livro dos Espíritos, que eram espíritos errantes, lembram? Espíritos errantes são aqueles espíritos que estão naquela fase do plano espiritual, que já passou pelo plano material, desencarnou, está na espiritualidade, tá? Aguardando um novo momento para a reencarnação. Espírito errante não é aquele espírito que vive errando, não, tá? Ele está lá fora do corpo. E tem 2. Vou repetir. Tem os espíritos errantes, lugares de sua predileção? Resposta: o princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já não acham apegado à terra vão para onde se lhes ofereça ensejo de praticar o amor. São atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles algum tenham durante certo tempo preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Aqueles espíritos que preferem ficar junto à família, ficar apegado a um determinado bem, a uma determinada residência, dentro da casa, são espíritos inferiores, que ainda não se desprendeu, ainda não se conscientizou da sua vida espiritual. Terceira, o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Esses espíritos que se apegam a essas coisas são espíritos maus? Kardec está perguntando se ele tem um apego a uma determinada localidade, se ele tem um apego a determinados bens materiais, se ele está preso àquilo ali. Isso é um sinal de inferioridade. Esse sinal de inferioridade constituirá igualmente prova de serem eles maus?
Resposta: certamente que não. Nem todos os espíritos que apegados aos bens materiais são maus. Tá? Pode um espírito ser pouco adiantado, tá? Sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Não se observa a mesma coisa entre nós? Alguns ávaros, avarentos aí, mas que, no entanto, são pessoas agradáveis. Eles não vão distribuir os bens que eles tiveram, porque eles são pegados àquilo, mas também não vai fazer mal para ninguém. Talvez também não façam bem, né? Quarta, tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nós temos aquela mania de dizer que é uma casa velha, abandonada, aquela casa é mal assombrada, por isso que ela está lá abandonada. Lá tem muita assombração, né? Tem muitos espíritos ali inferiores. Eles preferem esses lugares, assim como está dizendo Kardec? Resposta: nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros, viu? A imaginação do homem é que desperta pelo aspecto lúgubre de certos sítios. Atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, e por espectros o grito de um animal, ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Né? Então a nossa imaginação, o que nós imaginamos, que aqueles lugares ali assombrados, nós temos esse receio, esse medo, né? Desses lugares. E quando o medo nosso é muito grande, uma árvore que nós vemos distante, com a má formação, nós já associamos a uma assombração ou coisas parecidas, né? Quarto A. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misântropos que prefiram a solidão. Existem aqueles irmãos, aqueles espíritos que preferem a solidão, que preferem estar distante de todo mundo, tá? Que nós vamos chamar espíritos misântropos. Resposta: por isso mesmo não respondi de modo absoluto à questão. Dizem que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente que se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Ele é que quer. Ele que gosta de estar separado, de estar. Não vemos lá aquele pessoal que gosta de ir lá para o deserto, para ir no deserto, se afastar de toda a população, tá? Então isso daí é que apraz a ele. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número oásis na cidade e nos palácios do que no interior dos bosques. Olha só, aqueles palacetes ricos, lá está cheio de espíritos também soberbos, né? Igual ou pior aos seus moradores, aos seus donos. Então os espíritos, ele está onde ele gosta de estar. Se nós temos uma região que nós chamamos de assombrada, que ali tem assombração, no sentido vulgar de dizer, né? É porque são espíritos zombeteiros, que aproveitam esses lugares para poder amedrontar, para assustar as pessoas. Quando alguém está passando por perto, se eles têm a possibilidade de assustar, eles vão fazer o assustar mesmo, e vão dar gargalhada depois, vão brincar, né? Em geral, as crenças populares, que é a quinta questão. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade? Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Olha só, olha essa pergunta, como essa pergunta é fantástica. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade.
Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? De onde surgiu essa ideia? O cidadão ia passando ali, caiu uma madeira, o vídeo, a casa tremeu porque a madeira era pesada, pronto, nossa senhora, todo mundo sai correndo. É uma assombração. De onde veio isso? Kardec pergunta. O Espírito responde. O fundo de verdade está na manifestação dos Espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, os aspectos lúgubres de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os cantos fantásticos com que os acalentam na infância, né? Quantas historinhas dessas assim, macabras, vamos dizer assim, que para assustar a criança, porque nos assustava na época, que nossos pais nos contavam, que era uma maneira de nos reter dentro de casa, a próxima família. Você não vai em tal lugar que lá tem uma assombração, né? E esse medo veio trazendo conosco, veio acalentando nós durante todos esses tempos. E nós trazemos aí desde a infância. Sexta questão. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-los? Olha, tal dia, assim, o espírito de fulano de tal, ele comunica em tal lugar, ele vai em tal lugar. Ali, aquele momento, é a reunião com esses espíritos. Então, Kardec pergunta, há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-los? Resposta, não. Para os espíritos não tem dia, não tem hora. Os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Para os espíritos não se conta o tempo. Nós vemos aí nas comunicações que nós temos lá na Casa Verde, né? Nas mesas, nossos trabalhos mediúnicos, o espírito que de repente ele descobre que faz 100 anos que ele está lá. Ele não sabia, para ele como se fosse ontem. Nada passou. Esse tempo, contar o tempo, é para nós encarnados, tá? Nós é que usamos a medida de tempo para poder controlar nossas atividades. Mas para o espírito não tem mesmo, e eles nem pensam nisso. Sétima questão. Onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? A gente só aquela ideia, não, vamos deixar para a noite, os nossos trabalhos vamos fazer à noite, que os espíritos gostam de vir à noite. E aí, de onde vem essa preferência? Aí o espírito responde, da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhe serem mais favoráveis. Fica certo que a influência da meia-noite nunca existiu senão nos contos. Não existe, até meia-noite, depois da meia-noite é uma coisa, antes da meia-noite é outra. Isso não existe. Isso é só nos contos que nós vemos aí, nas histórias de fadas, né? Que nós vamos ver essas coisas. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam a sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias? Como, por exemplo, a sexta-feira. Nós só apresentamos na sexta-feira. Sexta-feira, a tal hora. Nós vemos muito isso aí, tá? Algumas casas espíritas, espiritualistas, né? Que tem essa mania de dizer, só na sexta-feira. Nós só fazemos esses trabalhos na sexta-feira, porque é a sexta-feira que os espíritos estão livres para fazer isso.
Aí tem a resposta, olha só a nossa resposta. Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, aos que se dizem o diabo, ou dão a si mesmo nomes infernais. Mostrai-lhe que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Tem espírito que diz, eu sou o diabo, e tem uma aparência que nós conhecemos, aquela aparência que nós conhecemos, que inventaram uma aparência que o diabo vai aparecer com um chifre, que não sei o quê. O espírito ele incorpora aquela ideia, aquele pensamento e mostra para vocês diz que sou o diabo. Tá? Outros dizem, não, eu sou Allan Kardec, né? Eu sou fulano de tal. Quando nós mostramos que eles não podem nos enganar, o que vai acontecer? Eles vão embora, certo? Olha só, imagine nós que somos médios, aqueles que são médiums. Às vezes, do nada, há uma incorporação, se nós não cuidarmos na rua, às vezes em casa, se nós não tivermos a fé, o controle da nossa mediunidade, ocorre uma incorporação a qualquer hora, em qualquer momento. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Vamos prestar atenção nas coisas. Vamos estudar a doutrina, vamos estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, para que nós possamos entender tudo aquilo que se passa conosco. Tá? Tudo aquilo. Sexta-feira, não, nós só na sexta-feira, isso não existe. Se nós formarmos uma mediúnica na segunda-feira, os espíritos necessitados vão vir na segunda-feira, vão ser trazidos na segunda-feira para ser tratados. Se marcarmos para quinta-feira, a espiritualidade vai se organizar e trazer esses irmãos na quinta-feira. Independente do horário que isso venha a ocorrer. Tá? Isso faz parte dos que aproveitam, né? Que tentam nos enganar. Oitavo. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Olha só. Os espíritos que desencarnou, que seu corpo foi enterrado lá no cemitério, tá? Eles preferem ficar por ali? Eles preferem frequentar aqueles lugares ali onde repousam seus corpos? Resposta. O corpo era uma simples vestidura, de modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem. Os espíritos nenhum experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. Tá? Ele não tem nenhum experimento, ele não quer nem saber daquilo ali mais. As lembranças das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Então, quando alguém vai dia de finado lá no cemitério fazer oração, logicamente que aquele espírito está ali, se ele puder, ele vai estar ali naquele local, porque é aquele momento que a pessoa vai estar ali com um sentimento mais aflorado de fazer oração para aquele irmão, e ele vai receber aquela oração. Isso não quer dizer que ele está ali eternamente, que ele está sempre, constantemente ali, certo? Então, o que importa para o espírito é o sentimento, tá? É o valor da lembrança, do amor, da caridade que tem por ele. E eles são gratos para isso. Então, quando nós dizemos, eu não vou lá no cemitério, eu não vou lá porque minha mãe, meu tio, não vai estar lá, só está o corpo. Mas se você for lá com bom sentimento, como nós vemos que acontece com os nossos irmãos de outras religiões, que vão com sentimento, né, digno, eles vão estar ali esperando sim. Eles vão estar ali esperando sim para receber aquelas orações, para receber aquele sentimento de amor, de caridade, de compreensão. E depois que receber, eles vão ser encaminhados para o plano espiritual, na maioria deles. Oitavo A. São-lhes mais agradáveis do que qualquer outras as preces que por eles se faça junto ao túmulo dos corpos? Quer dizer, quando eu vou lá no túmulo dele, eu faço oração, é mais agradável para ele ou aquela oração que eu faço em casa? Essa é a pergunta, né? O Espírito da Verdade responde. A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado,
sempre se está em maior recolhimento do que a lugar algures, que a conservação de estimadas relíquias é um testemunho de afeição dada aos espíritos e que nunca deixa de os sensibilizar. O que atua sempre o espírito é sempre o pensamento, e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exerce esses objetos sobre qualquer que hora, porque lhes fixam a atenção, porque você dá a sua atenção àquele irmão. Você está orando, não importa onde você esteja, se é lá no túmulo ou se é no aconchego do seu lar. O importante é o amor, é a vibração que nós dirigimos àquele espírito. Tá? Então nós vamos ver que essa questão de regiões assombradas, de casas assombradas, isso aí são só contos de fadas, vamos dizer assim, isso não existe, né? Então, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, agora, né? Vamos encerrar nossos estudos. Para uma próxima oportunidade nós estamos de volta. Então agradecemos ao Pai Celestial por mais esse momento. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade que tem nos dado nesse momento, estarmos fazendo esse estudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.